1 de João, capítulo 3, versos 21 e 22. É um texto curto, muito embora significativo seja, e por isso eu quero ler com os irmãos esses dois versículos. Vamos ler juntos? Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Queira manter a sua Bíblia aberta e sempre com seus olhos e com o coração aberto acompanhe aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho entendido, irmãos, que esse é um hábito saudável que deve ser mencionado em púlpito constantemente, para que nós não nos esqueçamos de manter a Bíblia aberta e para que não deixemos de comparar aquilo que é dito pelo pregador com aquilo que está escrito, aquilo que nos é revelado pelo Senhor. Estamos em nossa igreja enfatizando o tema bíblico do discipulado, o discipulado cristão, a caminhada do discípulo de Jesus nesse mundo à sombra da pessoa e do ensino, da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Por isso é preciso falar de oração. Aqui utilizo um gerúndio para lembrar a você que deve ser um alvo contínuo do seu coração, deve ser transformado em um compromisso permanente do seu viver, a oração. Encontramos um texto bíblico que nos lembra disso, de que todo discípulo verdadeiramente comprometido com o Mestre Jesus deseja conhecer a sua vontade. E mesmo sabendo, irmãos, que Deus nos tem dado graciosamente diversos meios para que conheçamos a sua vontade, a oração é um recurso sem igual. É correto afirmar que sem oração dificilmente um crente conhecerá com clareza aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Este é um recurso que Deus tem dado aos seus discípulos para que enfrentem os desafios dessa vida e permaneçam fiéis ao Senhor e não se apartem daquela vida que o Senhor tem preparado para os seus filhos. A oração não é um recurso criado pela igreja. A oração não está relacionada a uma boa ideia de algum dos pais da igreja. A oração não é para nós um recurso terapêutico, porque a oração é uma dádiva de Deus para o seu povo. Sabendo quem somos, das pressões que todos nós enfrentaríamos nesta vida e das grandes necessidades que diariamente se renovam na vida cristã, o Senhor nos tem permitido viver em oração e nos dá a certeza de que Ele nos ouve, de que Ele presta atenção, de que Ele está atento mesmo a cada palavra que um crente menciona em oração. Eu quero chamar os irmãos a recordarem certas promessas bíblicas que nos lembram desse recurso dado por Deus como uma dádiva para o crescimento na fé, para a solidificação da fé, para que o cristão vitoriosamente caminhe nessa vida. Olhe para Mateus, capítulo 7, destaco os versos 7 e 8. O nosso mestre diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas eu não quero ficar apenas nesse texto, não que esse texto não seja suficiente, mas porque eu desejo saturar a sua mente nessa manhã com textos bíblicos que dizem que você tem em suas mãos um recurso poderoso que é a oração. E como discípulo de Jesus,
Não deve você abrir mão deste grande recurso. 1 de João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, para com o Senhor Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meus irmãos, por que às vezes deixamos de orar? Eu estou utilizando-me da primeira pessoa do plural. Eu me incluo. Porque eu e você, porque nós deixamos de orar. Porque às vezes ouvimos as palavras infelizes do nosso tentador, que quer nos dizer, quer nos fazer acreditar que Deus não está nos ouvindo, ou se nos ouve porque Satanás sabe que Ele é Deus e tudo pode, que Ele não nos responde. Voltando a 1 de João capítulo 3, no verso 21, Deus usa João para falar a discípulos do Senhor em dias de perseguição, dias de aflição, dias assombrosos. Se o coração não nos acusar, temos convicção, ou temos confiança, convicção de que Deus nos ouve sim. Que aquilo que pedimos dele receberemos porque nós temos guardado os seus mandamentos. Todos nós somos de algum modo influenciados por uma cultura evangélica popular que nos diz o seguinte: se você ainda não alcançou um padrão de vida cristã excelente, Deus não te ouvirá. É essa mesma cultura que diz que você não pode morrer se você tiver tido, por exemplo, uma discussão com a sua esposa, porque você irá para o inferno. Está errado, irmãos. O pecado desagrada ao Senhor, mas somos salvos pela graça de Deus. Terá sido mais um pecado cometido, mas a nossa salvação não está guardada em nossas mãos, está guardada nas mãos do Senhor. Então a consciência do crente, especialmente em dias de baixa emocional, em períodos de confusão mental, em momentos de aflição, sofre com aquilo que ouve. Será que Deus não está me ouvindo porque 10 anos atrás eu desejei o mal a alguém? Ora, você certamente já confessou o pecado e já o abandonou e Deus te perdoou. Mas eu sei, irmãos, que Deus nos criou como uma unidade dinâmica e nós não conseguimos sempre fazer com que a razão se coloque acima da emoção. E nem é necessário, Deus nos fez assim, coração e mente, razão e emoção. Mas às vezes começamos a nos condenar. Será que é porque eu faltei no culto da quinta-feira? Mas venha para o culto da quinta-feira, é muito bom mesmo. Será que é porque naquele dia eu acessei um conteúdo que não é correto para um cristão? Meu irmão, quando a nossa consciência começa a nos acusar e dizer, Deus não vai te ouvir, o Senhor não quer te ouvir, nós precisamos nos revisar. Senhor, pequei, eu quero de fato em santidade viver e desejo ser ouvido pelo Senhor. Então, eu deverei agora confessar o meu pecado e em paz com o Senhor, quero conversar e quero orar e quero ser ouvido. Mas quando um crente, como eu disse, em dias difíceis ouve de outra pessoa certas ideias que não têm amparo na palavra de Deus, em algum momento pode ter o seu coração que é enganoso, acusando e dizendo, você não será ouvido por Deus. Você está muito distante do padrão que Deus tem para você. No verso 20, João está dizendo, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Às vezes, irmãos, nós concluímos apressadamente que o Senhor não quer nos ouvir, que Ele não nos ouve, que não vale a pena orar, ou pior, quando pensamos, o meu problema é tão grande que eu agora preciso agir. E é um esquecimento da oração. Por que fazemos isso? A palavra de Deus nos encoraja a termos diante de Deus uma consciência em paz. Apesar de pecador, sou redimido. Apesar de falho, sou amado por Deus.
Apesar das minhas contradições, eu tenho confiança em Jesus, que não se contradiz, que é perfeito. E que diz em sua palavra que caso pedido algo em nome dele, ele ouvirá. Veja João 16, verso 23. Jesus aqui está dizendo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. A palavra de Deus nos encoraja a andar em oração, orar em nome de Jesus, crendo sim que ele nos ouvirá. É claro que eu não sou capaz de entender o que está no coração de cada pessoa que me ouve nessa hora, mas eu tenho da palavra de Deus convicção para dizer a você: se você pecou contra o Senhor, arrependa-se agora, confesse e abandone, ore ao Senhor e ele te ouvirá. Eu posso dizer a você que Deus é amoroso, e é tão amoroso que não há uma palavra, um gemido seu em oração que ele não tenha ouvido até hoje. E não há uma oração sua que ele não tenha respondido, porque quando ele diz aguarde, ele está dizendo: essa é a minha resposta para você agora, aguarde. E quando ele te diz não te concederei o que você quer, é resposta dele para você. Não também é resposta. Você pode lembrar-se dos mandamentos do Senhor? Não matarás, não é ensino do Senhor. Não adulterarás, não é instrução do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, garante: o discípulo não está sozinho andando nesse mundo. Ele tem o Senhor e pode viver em comunhão profunda com o Senhor por meio da oração. Porque Deus responde a oração de quem responde ao chamado dele. João diz isso no texto que lemos inicialmente. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos, diz o verso 22, 1 de João capítulo 3, e nós fazemos diante dele o que lhe é agradável. Deus responde à oração de quem deseja relacionar-se de modo vivo com ele, sim. E como eu disse, em meio a esse relacionamento, de quem deseja agradá-lo e agradar ao Senhor, que é santo, sempre significa disposição para abandonar o pecado confessado, o pecado que é trocado pelo quebrantamento e pelo desejo sincero de fazer aquilo que Deus aprova. A oração de quem, relacionando-se com o Senhor, submete-se à palavra do Senhor. O mesmo apóstolo João, no Evangelho, capítulo 15, verso 7, transmite as palavras de Jesus, quando diz: se permanecerdes em mim. O mestre falando para os discípulos, falando para um colegiado de cristãos como este aqui reunido: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. É radical, irmãos, é taxativo, é conclusivo. Peremptoriamente Jesus diz: vocês estão andando comigo e amam a minha palavra, é claro que vocês não pedirão algo que seja contrário à minha palavra. E é claro que se no escorrego da razão vocês estiverem pedindo algo que eu não aprovo, vocês se prostrarão a mim e voltarão ao meu conselho, porque vocês estão em mim e a minha palavra está em vocês. Ah, se vocês me amam e se vocês aceitam a minha palavra e guardam os meus mandamentos, peçam o que quiserem, isso vos será feito. Cerca disso, John Stott, citando o teólogo Low, diz o seguinte: guardar os seus mandamentos é a condição para ser ouvido, simplesmente porque essa obediência é a prova de que a nossa vontade está em harmonia interior com a vontade de Deus. Sim, guardar os mandamentos é a condição para que Deus nos permita alcançar aquilo que pedimos. Porque quando guardamos os mandamentos do Senhor, estamos mostrando que a nossa vontade está em harmonia interior com a vontade de Deus. Então, meu irmão, tenha esta confiança. O Senhor responde à oração
de quem já respondeu o chamado dele para uma vida na presença dele. Ore, o Senhor quer te ouvir e ele te responderá. Deus responde com amor a quem o ama. João está dizendo isso. Nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor. Isto é, nós amamos. Amar alguém é fazer aquilo que agrada a esse alguém. Amar alguém é fazer aquilo que é bom para esse alguém. E às vezes até agradamos pedindo que ele mude de ideia. João diz, vocês que andam com o Senhor e o amam, orem, porque o Senhor ama responder a quem o ama. Você quer mesmo investigar o seu coração à procura dessa resposta? Se você de fato ama o Senhor, pergunte-se se você ama os mandamentos do Senhor. Pergunte-se se de verdade você ama a palavra de Deus, a ponto de fazer coro com o salmista, que no Salmo 37, verso 4, lido aqui nessa manhã, diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te da vontade do Senhor, da lei do Senhor. Pergunte-se se você ama a glória de Deus, a entronização do nome do Senhor, a elevação do nome do Senhor acima de todo e qualquer nome, inclusive acima do seu. Se você ama o reino de Deus acima de qualquer outro projeto seu, se você vibra com as conquistas do povo de Deus, se você ama a glorificação do nome do Senhor. Ao olhar para João, no verso 14, verso 13, capítulo 14, verso 13, encontramos Jesus dizendo: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você ama o Senhor? Você pedirá ao Senhor aquilo que glorifica o nome do Senhor. Tudo que for pedido em nome de Jesus, Ele fará, para que o Pai seja glorificado naquilo que o Filho realiza. Verso 14: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você ama a palavra de Deus, a glória de Deus e a criação de Deus? Sim. Vejam que exemplo extraordinário o apóstolo Pedro nos dá. Em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, falando dos deveres de homem e mulher, esposo e esposa, Pedro é usado por Deus para falar aos maridos e diz: meus irmãos casados, homens de Deus, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A continuidade, porque o versículo é longo, apresenta ali a palavra orações. Então os irmãos do multimídia vão mostrar para nós aí, para que os irmãos entendam que Pedro é inspirado por Deus para dizer: o Senhor amará responder a quem ama, quem é dele. A sua esposa, meu irmão, é criação de Deus. E se você ama a criação de Deus, Deus ama responder às suas orações. Trate a sua esposa com dignidade, com consideração, sabendo que Deus não terá prazer em ouvir a oração de alguém que não tem prazer em cuidar da sua esposa. E a palavra de Deus diz que a boa esposa recebemos do Senhor. Percebam, irmãos, como a palavra de Deus nos encoraja a orar dizendo: o Senhor fará, o Senhor ouvirá. Peçam em nome de Jesus, batam a porta dele, andem em oração, vivam em oração. Paulo diz: orando em todo tempo no Espírito. É um chamado à vivência em oração. Crente não para de orar, crente vive em oração. Até ao deitar, em oração ele diz: Senhor, quando eu não posso fazer coisa alguma pelos meus, eu sei que o Senhor guardará os meus. É assim que o crente dorme. Meus irmãos, eu fiquei espantado anos atrás, quando pastor ainda em Divinópolis, irmã Roseli nos visita pela manhã, membro daquela igreja,
Eu recebi um jovem no gabinete pastoral, um jovem crente, um menino de muito valor, íntegro, piedoso, interessado no ensino da palavra de Deus. Menino comprometido com o reino de Deus. E esse menino me apresentou uma carta que ele recebera ao romper com determinada denominação religiosa. E o líder daquele grupo enviou uma carta citando equivocadamente textos do profeta Isaías e destinando maldições para aquele menino, um jovem, um líder de uma determinada denominação, já idoso. Ao saber dos questionamentos daquele garoto que enviou uma correspondência para a sede da denominação e dizendo: nós precisamos nos voltar para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus. Ele recebeu uma carta dolorosa, irmãos. Essa carta apresentava o desejo de ver aquele menino doente, morto e amaldiçoado. Meus irmãos, eu não posso crer que Deus ouça a oração de alguém que quer destruir a criação de Deus, de alguém que odeia, de alguém que maltrata, de alguém que persegue, de alguém que faz uma coisa dessa. Que carta dolorosa. Eu não conhecia uma prática como essa. Eu sei que o ser humano é capaz de fazer isso, mas um pregador cristão mandar uma correspondência dizendo a um jovem que queria estudar a Bíblia e por isso discordou de certas práticas do grupo, que toda maldição seja sobre você. Eram maldições destinadas à Babilônia, irmãos. Há uma civilização que se prostituiu do ponto de vista espiritual, agrediu o texto bíblico. Deus não ouvirá em amor a quem não aprendeu a viver em amor. É preciso amar a lei de Deus ao orar. Investigue o seu coração e se pergunte se você ama tanto a palavra de Deus a ponto de negar-se a pedir a Deus algo que seja contrário à palavra de Deus. Peça aquilo que a palavra de Deus valida e você então poderá com toda a confiança lembrar: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ame a glória de Deus. Precisamos pedir mais ao Senhor por conversão, por quebrantamento, por arrependimento, por humildade. Nós vemos muito igreja se chamando, a igreja do louvor, a igreja do avivamento, a igreja da unção. Irmãos, precisamos agora ter a igreja que diga a igreja da humildade, a igreja da renúncia, a igreja da segunda parte da face ou do outro lado do rosto que é dado. Deus ama ouvir quem ama a palavra dele e a glória dele, mas também a criação dele. Certamente, se eu não for capaz de amar cada um de vocês, irmãos, as minhas orações não serão recebidas pelo Senhor. Pedro diz: se você não é capaz de amar a sua esposa, Deus não tem interesse em dizer a você que está tudo bem e Ele tem prazer em te ouvir. Não se trata de troca, é relacionamento, é aprendizado, é ensino. Não é uma troca. Porque se estivéssemos falando de troca, Deus não nos ouviria em nenhum dos nossos pedidos. Todos estão encerrados debaixo da sentença bíblica de que todos pecaram e destituídos, afastados, apartados, divorciados estão da glória de Deus. Deus não nos ouviria, irmãos, se Ele estivesse nos apresentando uma relação de troca. Não. Ele nos apresenta um relacionamento vivo, em que um mestre conduz o discípulo, um senhor encaminha os servos, um pai amoroso cuida dos filhos. Então não estamos falando de troca, mas de ensino. Deus quer te ensinar que Ele não tem prazer em ouvir a sua oração, se você não tem prazer em ouvir a palavra dEle, em glorificar o nome dEle e em amar aqueles a quem Ele ama. E eu posso garantir, todos vocês aqui são amados pelo Senhor. Até quem ainda não é convertido a Jesus Cristo desfruta daquilo que chamamos de graça comum, do sol que brilha sobre a sua vida, da água que dessedenta o seu corpo, do ar que você inspira. É claro que o Senhor tem muito mais. Ele oferece a graça salvadora, mas em alguma medida o Senhor ama a todos. É verdadeiro o ensino bíblico de que Deus amou o mundo, o cosmos. Deus amou o universo criado por Ele. Como Ele não amaria aquilo que Ele criou? Então o Senhor ama cada pessoa
que vive ao seu lado. E as suas orações serão impedidas de chegar ao Senhor e não serão respondidas caso você não esteja querendo amar a criação do Senhor. Deus responde com alegria a quem serve no reino dele com alegria. João falava a uma igreja que já apresentava sinais de cansaço, de sofrimento. A igreja já conseguia identificar certas pessoas apartando-se do ensino de Cristo. E então, ao falar de oração, João está dizendo: meus irmãos, aquilo que pedimos dele receberemos, se continuamos com alegria servindo ao Senhor, mesmo sob duras provas. Continuem com alegria, obedecendo o mandamento de Jesus Cristo. No verso 23 ele diz: o que o Senhor espera de nós? Fé no nome do seu Filho Jesus. É uma resposta a quem já negava que Jesus Cristo veio em carne e é o próprio Deus feito em carne. Acerca disso, os irmãos poderão acompanhar no capítulo 4, os versos 1 a 3. Então João está dizendo: servir ao Senhor com alegria é perseverar na convicção de que Jesus é o Filho de Deus, mas também no amor pelos irmãos. É difícil, é desafiador lidar com o discordante, com o diferente, com aquele que não tem as mesmas preferências na igreja, os mesmos pontos de vista, mas esse é o desafio da vida cristã, verso 23, que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E quem guarda os mandamentos, verso 24, permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. E esse Espírito nos permite perseverar em servir ao Senhor, em crer que Jesus é o Filho de Deus, mas esse Espírito nos dá poder para amar o irmão, para viver em amor com toda a igreja. Capítulo 4 tratará dessas duas grandes máximas. Dos versos 1 a 6, a primeira: guardar os mandamentos é crer no nome do Filho de Deus, Jesus. Os versos 7 até 21 falará sobre o amor ao irmão. Mandamento mútuo: amemos uns aos outros, nos amemos uns aos outros. Então encontramos o ensino de João de que o discípulo será respondido com alegria na medida em que com alegria serve ao Senhor. A alegria da vida cristã se vê naquele que coopera alegremente com a vontade de Deus. Eu tenho visto isso aqui nessa igreja, irmãos. Eu tenho testemunhado disso a quem não é parte dessa igreja. Quantos irmãos servindo com alegria, servindo com dedicação de tempo, dedicando os seus talentos, se esforçando, presente. Nós estamos num ambiente perfeito para que eu diga aos irmãos como eu sou grato a Deus pela diretoria estatutária dessa igreja. Meus irmãos, que seleção sob a direção de Deus essa igreja fez. Homens e mulheres amáveis, comprometidos com a palavra de Deus, gente séria, gente correta, gente que ama essa igreja. Como é bom poder dizer isso. Como é bom poder falar para os irmãos, a diretoria que os irmãos elegeram. Posso dar testemunho de que são homens e mulheres comprometidos com o Senhor. Como tem sido bom andar com esses irmãos. É bom pensar que poderemos continuar andando juntos. Quando penso na equipe ministerial, os coordenadores de ministérios dessa igreja, que seleção sob a iluminação do Espírito Santo os irmãos fizeram. Porque os irmãos que escolheram por meio do voto, cada mão levantada dizendo: nós reconhecemos que a vontade de Deus é que esse irmão nos lidere. E eu não tenho meios aqui agora para citar todos os nomes, mas na página 4 lá estão todos os nomes para que você lembre quem são. Como sou grato a Deus, irmãos, ao ver a cooperação de cada obreiro dessa igreja. É gente que ama o Senhor e que trabalha incessantemente. Alguns, o grande defeito é a teimosia, eles querem trabalhar até no dia da folga. De vez em quando eu preciso puxar a orelha de um. E aqueles que são atingidos já estão rindo para mim, né?
Eles começam a olhar para mim rindo, porque agora eu já estou apelando para a igreja, para dizer, tem uns aí teimosos, irmãos. Mas, irmãos, que bênção poder dizer que esta igreja elegeu líderes de ministérios que são homens e mulheres de Deus. Não há exceção. Gente séria. Gente que com alegria coopera. Gente, irmãos, que enche a minha agenda com as ideias que eles querem discutir o tempo todo. São criativos. Se os irmãos puderem um dia ter uma conversa aí de meia hora com os seguintes ministros: Éder, Reinaldo, Estevão. Vou parar por aqui, esses três. Os irmãos vão sair com uma agenda para 15 dias de oração. Quantas ideias, irmãos? Algumas das ideias deles eu fico pensando onde é que eles pensaram, onde é que eles aprenderam, onde é que eles buscaram essas ideias, né? Como é bom dizer aos irmãos que nós temos algumas organizações nessa igreja: Mulheres Cristãs em Missão, Amigos de Missões, Embaixadores do Rei, Mensageiros do Rei, feita por gente que ama Jesus de verdade. É gente que não poupa esforços, recursos, tempo, empenho para servir ao Senhor. Como é bom falar dos grupos musicais, dos pequenos grupos, das classes da escola bíblica dominical, das frentes missionárias. Irmãos, me permitam, na presença de Deus, com o coração tomado de temor ao Senhor, falar daquilo que é a mais absoluta verdade do nosso meio. Deus tem derramado a sua graça sobre essa igreja de tal modo que há muita gente querendo cooperar com alegria com o crescimento do reino dele. Você que é membro dessa igreja precisa ouvir do pastor dessa igreja que nós recebemos da parte de Deus abundante graça. É gente dizendo em que mais eu posso servir, o que mais eu posso fazer, como mais eu posso ajudar. Como Deus não ouvirá a oração de gente que ama o Senhor de tão grande coração, que tem trabalhado com alegria para que a vontade dele se cumpra. Eu não serei capaz de citar tudo. Lembrar da escola de música, lembrar dos grupos do Ministério de Ação Social, das reuniões de oração. Eu não serei capaz, irmãos, de lembrar de cada iniciativa, de cada encontro, de cada momento de crescimento da vida dessa igreja. O que eu sei é que Deus tem nos abençoado com muita gente que com alegria quer cooperar com a obra do Senhor. Algumas cenas no dia a dia dessa igreja que empolgam. Numa terça-feira dessas, eu estava saindo daqui mais tarde, foi preciso estender um pouco, e lá por volta de 1h15 da tarde, eu estava saindo para ir almoçar com a minha família, e haviam grupos de visitação já se reunindo para saírem para visitar, e 2 pastores entrando para atender pessoas, e uma turma da Associação Batista Bem Viver, que cuida do Recanto Vida, debruçada sobre uma questão do cuidado com os nossos idosos. E a turma da administração com a nossa administradora seguindo lá para o financeiro da igreja. E eu olhava aquilo, irmãos, por volta de 1h15 da tarde e saí daqui louvando a Deus, dizendo: Senhor, que graça abundante sobre esta igreja. Gente se movimentando, gente trabalhando, gente querendo ver o reino de Deus crescer, porque tudo que temos é o reino de Deus, tudo mais ficará. Chegamos aqui sem nada e manifesto é que partiremos sem coisa alguma desse mundo. Ficará o reino de Deus eternamente, com vidas alcançadas e com Cristo entronizado por todos aqueles que, salvos, já o serviram aqui nesse mundo. Os diáconos dessa igreja, irmãos, a presença, o cuidado, a parceria, a ajuda. Eu preciso parar de falar porque, de fato, nós temos ainda muitas e muitas áreas para mencionar. O Senhor responde com alegria a quem deseja contagiar outros com a alegria que vem dele. Alcançar vidas, influenciar pessoas, conquistar gente para o reino do Senhor. Deus tem prazer em ouvir acerca desses planos de gente que ama a glória dele, e por isso quer contagiar outras pessoas com a alegria que vem dele. Desejamos alcançar vidas que trabalharão alegremente para que o reino de Deus cresça. Por isso, com alegria, o Senhor promete ouvir aquele que pede o auxílio dele. Nós devemos andar em oração. Nós devemos orar com fé, cheios de esperança de que o Senhor nos ouve. E você já tem visto pela palavra de Deus, de que ele
promete nos ouvir. Devemos buscar pelo poder do Espírito autocorreção. Devemos obedecer ao Senhor, porque Ele com prazer nos ouvirá. E como será agradável para você dizer: Deus me ouviu e me respondeu. Eu apresentei ao Senhor questões difíceis, indigestas, misteriosas a mim. E a resolução indica que um Deus poderoso interviu. E esse é o Deus em quem cremos. Como é importante quando o crente, no seu coração, apresenta um assunto ao Senhor. E aquela é uma questão colocada entre ele e o seu Deus. E ele ora e persevera. E quando a resposta chega, a sua fé é edificada, é fortalecida, porque ele sabe: eu não apresentei a qualquer pessoa, eu apresentei ao Deus de toda a terra e Ele me ouviu, e somente eu e Ele sabíamos dessa demanda, e a resposta veio porque Ele ouviu, porque Ele é Deus, porque Ele responde à oração do seu povo. Abra sua Bíblia em João 9, no verso 31, meu irmão. O apóstolo João, no capítulo 9, verso 31, apresenta o espanto daqueles que viram o sinal realizado por Jesus. E aqui Jesus então diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Verso 32, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Porque o Pai ouviu o Filho, porque o Pai foi glorificado no Filho, porque Deus atende a quem tem alegria de atender à vontade dEle. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. No tempo dEle, atender-te-á, meu irmão. Ao modo dEle, ouvir-te-á, meu querido irmão. Não se esqueça dessa verdade e em oração agora se investigue. Verso 31, Deus não atende a quem não tem alegria em ouvi-lo. Deus não atende a quem está comprometido com o reino das trevas. Deus não atende o homem mau. Deus não atende o iníquo. Deus não atende o perverso. Deus não atende o obreiro da iniquidade, aquele que é uma fraude espiritual. Todavia, diz a palavra de Deus, o Senhor atende a quem é temente ao nome dEle. Se você é crente no nome de Jesus, ore, porque Ele vai te atender sim. Deus atende a quem é temente ao nome dEle e pratica a sua vontade. Você tem vivido como um discípulo, andando nos caminhos desta vida. Você tem observado os mandamentos de Jesus. Você tem glorificado Jesus com suas escolhas. Você tem sido um cristão. A este Deus atende. A este Deus atende. Ore, meu irmão. Tiago, no capítulo 5, verso 16, nos encoraja a essa revisão e a convicção de que o Senhor nos ouve. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode. Pode muito, muito mesmo. Por sua eficácia a súplica do justo. Irmãos, não é que o justo é eficaz. Não é que a oração mencionada pelos lábios do justo é eficaz. É que a oração feita a Deus é eficaz, porque Deus é poderoso para ouvir um homem que, muito embora seja um pecador, é um redimido. A uma mulher que ainda vivendo em suas lutas, mas tem amado o Senhor. A súplica de um justo. Nós estamos falando da oração feita a Deus. Deus a quem oramos. Deus em quem o justo confia. Não se apegue a quem está orando tanto, as palavras que ele está utilizando. Apegue-se a Deus, a quem estamos falando. A Deus que ouve. Deus nos responderá no tempo adequado. E isso será para a glória do nome de Jesus e para a edificação da sua igreja. Você é um discípulo de Jesus. Você precisa andar na presença de Jesus.
E andar na presença de Jesus é falar com Jesus o tempo todo. É em oração. Receber vida do Senhor Jesus Cristo. E Ele concede vida a quem busca nele fonte de vida eterna, recursos para a caminhada neste mundo. Deus, pois, nos dê poder para viver em oração. Hoje, às 17h30, a escola de oração dessa igreja se reunirá na sala de oração do primeiro andar. Venha orar conosco junto ao ministério de oração dessa igreja.